Então, já comecei a grafar, vou colocar aqui no modo orador, que, segundo os entendidos da tecnologia, é a melhor tipologia de fazer a gravação. Bom, sejam muito bem-vindos à segunda temporada, nosso quarto episódio, e é um quarto episódio que nós vamos tratar de um tema que é um universo pouco conhecido, quase ninguém entende, pessoas têm coragem, né, de olhar para esse fenômeno com o coração mais aberto. Então, eu convido a todos nós que participamos do programa Te Conheço, que acompanham o programa Te Conheço, para que a gente possa ouvir, escutar, quase auscultando o que está acontecendo nesse momento pós-pandemia, onde temos aí uma legião de mulheres que estão acordando, preparando mamadeiras, escolhendo roupinhas, trocando fraldas com delicadeza, carregando bebês de olhos fechados, numa pele perfeita, mas ele não respira, porque é um boneco, mas para ela é um filho. E aí eu venho pensando, junto com os meus amigos do programa, que de fato essa mulher precisa, né? O que acontece quando esse colo falta? Que vocês acham? A gente está falando aí dos bonecos reborn, que são vistos como bebês reborn. E aí, a palavra está no ar para quem quiser pegar, para que a gente possa fazer uma escuta quase que auscultando mesmo, tentando ouvir os barulhinhos mais internos possíveis. O que vocês acham disso? Ai, sinceramente, eu acho que é falta do que fazer. Quiser vir lavar uma louça aqui na minha casa, fazer uma faxina, estou aberta, as portas estão sempre abertas, porque Jesus do céu, nunca. Não, e eu analisando esse caso, outro dia eu estava pensando, eu acho que eu fui uma travesti reborn a vida toda. Porque os homens me usavam, faziam tudo o que queriam e ir embora. E eu ficava quieta, eu acho que eu era uma travesti reborn. Olha, eu confesso que eu sou simpático ao fenômeno específico da pessoa ter um barato ali, ficar feliz brincando com o negócio. Mas umas coisas que eu tenho ouvido, né, eu ouço muito pouco sobre isso no, porque assim, as minhas mídias, minhas bolhas, às vezes só pinga, né? Uma coisa ou outra assim, né? Mas o pouco que eu ouvi, eu achei um exagero um exagero de expressão, de explosão dessa notícia, né? Não parece ser uma notícia tão grande a ponto de gerar essa repercussão toda. E tem um monte de gente que foi na onda da repercussão para poder fingir que estava fazendo só para ganhar view, essas coisas assim, né? Tem esse fenômeno. Mas tem o outro que é o do exagero do negócio, né? Tem um negócio engraçado que o pessoal fala às vezes, né? Que eu ouvi falado também, apareceu nas minhas bolhas do algoritmo, o pessoal diz reclamando, mas, pô, os homens brincam de bonequinho, né, tal. Os homens fazem um monte de coisinha assim que, tipo assim, quando é a mulher que é um problema, assim, tipo, o homem não leva o bonequinho no hospital, né? Tipo, é uma diferença, né? E quando leva, então, assim, tem os homens que vão lá e se vestem de Naruto pra ir no evento de vestir de Naruto. Se o cara se veste de Naruto e vai no shopping, aí você já acha bem estranho. Se o cara se veste de Naruto e vai pro trabalho, ou se vai no hospital, aí é esquisito. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, cara, tem um troço muito estranho acontecendo com você, né? Então tem essa fronteira do exagero, sim, que aí que eu acho que é o que a Dulce né, dando a cutucadinha, que quando a fantasia ultrapassa um certo limite e começa a deixar de ser aquele lugar aonde você vai só porque tá tendo aquele prazer de fazer aquela coisa legal e começa a dominar você, aí fica bem estranho. É verdade. E Henriette, o que você pensa disso, dessa mulherada que está brincando de boneca no mundo dos adultos? Eu amo essa história do brincar e tem um cara que tem um filósofo
que escreveu um livro chamado Homo Ludens, a gente tem uma natureza brincante, a gente tem uma natureza lúdica, né? Tanto a Duda como o Jason trouxeram, né, enfoques distintos, mas e falando da própria vida, o que assusta não é o fato das pessoas quererem estar nas suas bolhas brincando na praça. É, por exemplo, alguém ir pedir licença maternidade porque teve o bebê. Então, agora, né, grupos de psicólogos estão começando a fazer uma análise mais aprofundada, e eu acho que todo excesso ele mostra uma falta. Então a gente tem uma sociedade que está se voltando para dentro, e aí quando você encontra, né, alguém que coadune eh, com a sua falta, você diz, ou a pessoa diz, uau, cheguei no, sabe, no meu ponto de encontro. Cara, as pessoas vão querer brincar daquilo que é incomum para elas, né? O Jason falou, o cara usa a roupa do Naruto, por que que ninguém critica as feiras geeks? Os caras vão com os paramentos dos seus super-heróis ou das suas personagens. O que não dá é o cara querer ter licença médica, entende? Eu acho que isso é que precisa ser agora. As pessoas estão ali brincando. O que não dá é para a gente normalizar o fato de querer licença disso, licença daquilo. Então, começa a beirar um pouco a preocupação, e a gente, enquanto eu acho que a gente, como sociedade, a gente está falhando. A gente está falhando quando não deixa de dar limite para filho. E aí eu não posso falar pelo outro, eu posso falar só por mim. Na minha casa tem limite, mas de vez em quando o limite também vem das minhas filhas. Mãe, não foi assim que você combinou com a gente. Então é engraçado, e essa conversa ela é muito, sabe, cara a cara, mas porque eu cobro demais. E aí, quando a gente está nos lugares, poxa, que legal, elas são tão educadas. Então, vou na máxima. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas essas pessoas que estão com os seus bebês reborns, elas estão mostrando, estão gritando alguma coisa. E aí a gente, como sociedade, não consegue identificar. Eu não sou psicóloga, então o que que é isso, Dulce? Você que é uma especialista, o que que você traria para nós? Agora a roda girou. Não, eu venho pensando nisso, e é claro que nem toda situação é uma situação de delírio ou de psicose. Eu não sei se vocês lembram quando surgiu o Tamagotchi, que foi lá nos anos Nossa, finalzinho de 80, 90, a gente ficava cuidando do boneco lá, que nem era um boneco, era um negócio que a gente pendurava no pescoço, parecia um videogame, porque os nossos filhos ou netos diziam assim: ah, eu vou para a escola, quem é que vai dar alimento para ele, quem vai dar banho? Que a estrutura é muito semelhante. E muito talvez semelhante. até os bonecos reborn sejam até mais próximos da realidade. Eu ainda não tive a oportunidade de ter um na mão para ver, mas as fotos que eu vejo são É muito idêntico, parecidos Dulce. É mesmo idêntico. com bebês É idêntico. reais. Então, É isso pode idêntico. ser várias coisas. Isso pode ser um luto temporário, principalmente uma mulher que perde um filho, e isso entra como um objeto de transição, como é a chupeta, como é o cheirinho. Pode acontecer nesse nível e a coisa não enveredar por um delírio, uma psicose. Muito semelhante ao Tamagotchi, que ao mesmo tempo que gerava uma dor de cabeça danada, porque o bicho lá podia morrer, e aí o filho da gente, ou o neto, ia ficar desesperado. Ele, de alguma forma, ele integrava todo mundo da família. Todo mundo brincava junto, porque era uma maneira também, já deu comida, já levou para passear, que é tudo que a gente faz no mundo do humano. Então, essa área da brinquedoteca, ainda mais dessa mais digital, mais futurista, ela vai mexer com essas coisas, né? Assim, eu acho que de primeira a gente tem que fazer uma escuta e ao escutar.
porque às vezes não é nada demais. Às vezes é uma mania, um hobby, alguma coisa interna, e que muita gente fazendo começa a tomar a forma do social, e aí pronto. Entra aqueles extremos que você colocou muito bem, Iete. Essa história de pedir licença maternidade, porque nasceu um bebê reborn e precisa ficar 5 dias em casa, a mãe, 3, 4 meses de licença. Isso aí realmente seria compactuar com uma psicose assumida e convencida. E aí, se os políticos sancionam leis desse tipo, eles é que precisam todos ser internados, né? Urgente, abrindo a colônia Juliano Moreira novamente. Que, sinceramente, quando o Duda fala, olha, vem cá, vem lavar uma louça aqui em casa, ela traz um olhar mais objetivo, mais prático, né? Que às vezes falta isso mesmo, ó, acorda para cuspir. Tá maluca, né? Às vezes há espaço para fazer uma intervenção mais prática, mais diretiva e que pode ser funcional. Como também pode ser um E o bom desse desastre. programa, o bom do programa é que vocês já mudaram totalmente a minha ideia do que eu pensava, do que pode suprir essa necessidade do boneco. Talvez necessariamente, futuramente, eu precise de um. Então, aí o episódio Mas está falando do Dulce, quê? Ele está falando disso. Ele está falando da ausência, ele está falando de dor, ele está falando de um amor que não é vivido e que está sendo substituído, por exemplo, na bola da vez, com esses bonecos. Gente, a gente viveu uma pandemia que teve um número de divórcios absurdo. Bastou todo mundo ficar dentro de casa, como se fosse um armário, durante 4, 5, 6 meses, para todo mundo dizer, ou pelo menos a grande maioria, ou quase todo mundo, porque aqui em Portugal foi uma festa, né, de casais se descasando, porque ninguém tolerava mais ficar 24/7 juntos. Pessoas no trabalho que saíram, foram para o home office, a empresa voltou para o trabalho presencial, a pessoa não morava nem mais na Que cidade, que queria. era o endereço da empresa, já tinha vendido até um apartamento porque estava trabalhando de home office. Quantas coisas aconteceram em função das mudanças que nós vivemos? E essa adaptação não tem jeito, a gente tem que parar, escutar, se aproximar e verificar o que a gente pode conhecer do outro para poder saber. O que tu acha, Luiz Eduardo? Tua cabeça também deu aí um looping, como deu a da Duda? Eu acho, já estava meio que esperando a sua posição, né, desse tipo, porque a Dulce que mora aqui dentro da minha cabeça, né, a imagenzinha da Dulce já tinha me contado umas coisas dessas quando eu via o cenário. Mas eu acho que eu continuo com a mesma jeito que eu tava pensando quando eu cheguei, né? Também por causa disso, né? Tipo assim, eu sou extremamente favor, sou a favor. Acho ótimo. Dentro dos limites, eu acho brincadeira, fantasia, enveredar num pensamento. O que que é a pessoa que trabalha com tecnologia, com construindo software? Passa o dia inteiro pensando em coisa que não existe lá de dentro do computador, né? Montando os quadradinhos das coisas que não existem. Então eu sou sempre extremamente. E a mesma coisa do escritor, né? É, contador de histórias, essas coisas do abstrato são sempre. Eu sempre acho que, tipo assim, vale a pena, né? Não ficar vendo história que não existe. Estimula um monte de coisa na sua cabeça que faz você depois processar coisas que você de repente não teria coragem de processar se você estivesse vendo a situação de verdade. Aí acontece tanto para frente quanto para trás, né? Você está olhando para o seu passado, às vezes é uma dor enorme que você não quer enfrentar, de repente ter uma coisa indireta ajuda, né? Mas é essa fronteira aí que eu acho que a Henriette trouxe e é exatamente aquilo que eu estava pensando. Tem limite, né? A hora que ultrapassa o saudável ali por qualquer motivo, a intervenção vem defender a pessoa, né? Vem fazer assim, olha só, tipo, tá bom, já chega. Agora já pode parar e já você já tá pronto para poder ver o mundo de verdade agora, né? Um pouquinho de nem que seja de 9 às 6 para depois você voltar pro seu assim, 9 às 6 é cruel, né? Tadinho? Ninguém deveria ser forçado a enfrentar o mundo de 9 às 6, mas já que a gente tem que fazer, e só para né? vocês terem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma série de países que estão no Pacto pela Aliança da Infância.
e a gente teve no mundo inteiro a Semana do Brincar. Por que a exaltação ao brincar? Se a gente para pensar, o espaço da escola hoje é o único espaço comum que as crianças têm para brincar. A brincadeira que talvez nós, em diferentes gerações, temos aqui pessoas, né, falando de 3 gerações diferentes, nós brincamos de uma outra referência, de um outro espaço que não era só o ambiente, da escola, e vivemos e brincamos em diferentes circunstâncias. Talvez hoje a criança, por uma série de coisas, não brinque. E aí, o que que ela leva para a vida adulta? Se é na referência do brincar, que a gente constrói uma série de valores, inclusive se frustrar, que é exatamente, por exemplo, quando eu tenho um bebê que não é um bebê, mas ele ali, a conjuntura daquele bebê, ai, chega, me arrepio. Ele é todo sensorial, ele tem textura, ele tem cheiro, e aí eu coloco o cheirinho de bebê. Cara, ele exalta uma série de circunstâncias que deveria ter sido vivido na infância. Cara, e você retarda isso e vem trazer para a tua maturidade um exercício que deveria ter sido feito lá atrás, né? Quando a Duda traz uma questão que é muito particular. Eu fui uma trans reborn. Cara, ela dá um tapa na cara da gente, porque, caraca, e ela fala isso, sabe, com uma coerência e com muita assertividade. Cara, vou voltar a falar, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Onde a gente não respeita o valor e o querer do outro, onde as mulheres são criticadas, mulheres e trans continuam sendo mortas. A gente está vendo o número de mulheres no Brasil sendo mortas por feminicídio. E agora a gente tem um boom de mulheres se voltando para um bebê que é de, sabe, que é de, nem sei que material é esse, sabe, mas Silicone, é um tem de silicone, silicone. cara, e ele tem uma textura, e ele tem um olhar, e ele tem um rosto, ele tem cabelo, cabelo humano, tá, gente? E aí É. o preço disso vai a R$ 10.000. Poxa, gente, tem Uhum. alguma situação, tem um gap aí que eu não dou Então, conta disso. o mercado, Henriette, de 2024, 2025, vai bater 1,8 bilhão com os fabricantes aí dos bonecos Reborn. Entendeu? Já em Caramba. 2023 já tinha sido Olha, uma saída. Para vocês terem uma ideia, eu fui tentar comprar para poder ver como é que é. Eu fui em 5 lojas e não achei em canto nenhum, tudo esgotado. Jesus. Eu me lembro que minha neta, a Manuela, teve um momento que ela queria uma boneca chamada Baby Alive, que fazia Baby Alive. cocô, Uhum. falava, né? E eu achava, Uhum. eu inclusive dei de Natal a ela essa boneca na ocasião, acho que uns 3 anos atrás, custou R$ 900. Eu ainda falei para a Larissa, nossa, muito caro. Eu vou ver se a Xará divide comigo. Xará é a outra avó que ela tem que também chama Dulce. E aí nós Uhum. compramos, então, a boneca juntas, né? E a boneca realmente está lá no escopo da boneca, fazer lá as bolinhas marronzinhas, que seria a caca da boneca, né? E a boneca fala: Mamãe, tô com fome, mamãe. E eu falei assim: Nossa, que coisa interessante, está cada vez mais parecido com o bebê humano. Mas ainda não tinha, pelo menos eu não tinha tido acesso a esse boom, desse fenômeno reborn. Diz que isso já acontece nos Estados Unidos desde a época da pandemia. Pra você ter uma ideia, eu fui ter acesso a isso mais de perto há 15 dias atrás. Eu não tinha a menor ideia disso quando eu vi o programa na televisão. Fantástico. E depois comecei a pesquisar e vi que realmente virou um fenômeno social, um fenômeno socioemocional, vamos dizer assim, né? Que aí fica até melhor. Mas, Henriette, eu tive a impressão de que você ia me perguntar, antes de eu passar a palavra para o Luiz, e aí acabou fugindo. Foi só Era uma sobre impressão? não, foi a questão de Duda, né, de que ela levanta uma questão sobre a falta, né, essa falta que está em nós, e que, por exemplo, no momento da brincadeira, essas questões são resolvidas, né, em se tratando de brincadeira, quando um adulto bacana está tomando conta desse exercício do brincar, ele vê uma série de avanços da criança e em determinado momento
quando passa, né? Quando a criança passa do limite, esse adulto que está na observação, ele vai lá e corrige. É diferente do jogo, onde você imprime regras. Mas, enfim, o que me causa incômodo não é o fato das pessoas quererem brincar, é de abusar com essa condição, delas quererem se reunir como grupo. Eu acho que a galera se concentra para o show de rock. E é similar no querer o cara que pula e que balança a cabeça no Slipknot. Cara, ele tem. Eu não escuto aquele tipo de música, mas eu respeito o cara que está lá e se junta com seus pares. Talvez essas pessoas estejam também exercendo isso porque não puderam fazer na infância. Então há um erro também. A gente, como sociedade, sabe que não apoia as infâncias e o seu brincar na fase certa. Era isso, Lúcio. Que horror, né? Eu fiquei horrorizado agora de você forçar as pessoas a brincarem só na caixinha da infância delas. Não, não, não. Não, de brincarem na fase certa. Elas podem brincar a vida toda. A gente continua brincando, só que de coisas diferentes, graças a Deus. Mas olha, eu acho que tem a diferença, né? Assim, uma coisa. Existe a fantasia em qualquer hora da Sim, vida da sim, pessoa, né? Tem, sim, tem, sim. tem, tem o lúdico em qualquer hora da vida da pessoa, né? Mas acho que o Perfeito. que você está falando é que tem umas coisas. Eu devo, corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que o que você está querendo dizer, se eu entendi certo, é que tem uns nós que tem que desatar que às vezes só a brincadeira desata, né? E que se não Isso. desatar lá atrás, depois é mais difícil, cara. Eita, Velho, é ficar isso tentando mesmo. desatar aquele nó ali, adulto, e fica ali preso para sempre naquele negócio, né? Exatamente, É, exatamente. o ponto também é que os nós são específicos, são extremamente alguns, até personalizados. Às vezes, um pode conversar com outro nó, no sentido de: olha, estamos todos no mesmo saco, mas a minha relação com o meu boneco, o meu bebê reborn, é até a página 10. Eu não, eu já sou a relação até a página 500. Nós sempre vamos ter as nossas especificidades. E aí, essa é a questão: o social não está pronto. E talvez nem seja a função dele nos olhar de forma individual. Até porque imagina como é que seria fazer uma gestão, né, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo. Por isso que é necessário as ciências que são mais coletivas, né, como a sociologia, a antropologia. Mas o que eu estou querendo retratar aqui, para a gente conversar, pensar junto, é para que o julgamento não venha na frente dessa escuta. A gente precisa escutar mais do que nunca. E escutar quase que auscultando, porque o que é bom para você pode ser mais ou menos para o outro e pode ser terrível para outra. Não existe uma receita universal e padronizada para todos os seres humanos. O que a gente tem de comum, porque a gente é terráqueo, com os dois olhos, o nariz, uma boca. Até a gente interagir com o marciano, pode ser que ele tenha cinco, como a gente via nos desenhos animados. Olha, a gente está caminhando final desse programa eu falei para vocês que é de 25 a 30 minutos. A gente está super objetivo. E a gente vai entrar para um programa curto daqui a pouco, porque eu adorei essa nomenclatura que o Luiz Eduardo, vulgo Diego, deu para o making off, para os nossos bastidores. Na verdade, é um programa curto onde a gente se solta um pouco mais. E eu vou contar para vocês a brincadeira que nós já colocamos lá no grupo do Te Conheço, que é o gestor Reborn. Mas isso eu falo daqui a pouco, já já.